Agora vamos fazer as questões de concentração molar ou concentração mols por litro. Questão número 1 foi uma questão do FT 2010/2. Bom, concentração molar ou molaridade também é representada por um M. Então, molaridade é o número de mols sobre o volume. E a unidade de molaridade, ela é mol por litro. Lembrando que número de mols, meu querido aluno, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, você juntando essas duas equações aqui, né? Essas duas formulazinhas, você vai ter isso aqui, ó, que molaridade também pode ser igual a massa do soluto sobre massa molecular do soluto vezes o volume. Também pode ser essa. Uma eu vou usar quando eu tiver mols, outra eu vou usar quando eu tiver volume. E essa questão aqui, número 1, me ajuda bastante porque ele fala o seguinte. Um estudante de química preparou 250 ml de uma solução aquosa de carbonato de sódio, que a gente já sabe que o carbonato de sódio é o Na2CO3. Ele preparou essa solução e constatou que a solução contém 3 vezes 10 elevado a 23 átomos do metal. Ou seja, quem é o metal? O metal é o Na, é o sódio. Aí ele pergunta aqui: quais as concentrações do íon carbonato e do íon sódio, respectivamente, nessa solução? Quando você pega um composto iônico, nesse caso é o bicarbonato, né? Você pega um composto iônico, Na2CO3, faz uma solução. Solução é uma mistura homogênea, chamada de soluções verdadeiras. Você vai quebrar aqui, ó, o retículo cristalino iônico, então você vai quebrar aí a ligação entre sódio, que é o metal, e o carbonato, que é uma espécie química junta, você não pode separar. Então você vai ter o íon mais CO3 menos. Para fazer o balanceamento é fácil. Quantos sódios eu tenho aqui? 2. Então vai vir um 2 aqui para frente. Porque o sódio da família 1A, então sua carga é menos 1. Só que o carbonato, seu NOx é menos 2. Lembrando, você não separa o carbonato, é o íon carbonato. Então você não separa o oxigênio, não, pelo amor de Deus. Certo? Não separa. O CO3-2 é uma espécie química junta. Então só existe o carbonato se for com essa fórmula, tá? Com essa fórmula iônica. Então observe só. Quando aqui for 1 mol, aqui também vai ser 1. Ou desculpa, aqui vai ser 2. Então aqui é 2 e aqui também vai ser 1. Então a proporção aqui é 1 para 2 para 1. Bacana? Ele está me dizendo que eu tenho 3 vezes 10 elevado a 23 átomos. Lembre, observação de Sandrão. Não esqueça. 1 mol de qualquer coisa, nesse caso aqui de sódio, e pode ser do íon sódio ou só do sódio, já que ele falou átomos, eu vou tirar a carga. 1 mol é uma quantidade fixa, são 600 hexalhões, que na verdade, a gente simplificando, dá 6,02 vezes 10 elevado a 23, nesse caso aqui, átomos. De quem? De sódio. Certo? Uma dúzia de tijolos tem 12 telhas, é? Não. Uma dúzia de tijolos tem 12 tijolos. Então, um mol de sódio, como ele é um átomo, tem que ser 600 hexalhões, 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza. Só que você observar que 3,01 vezes 10 a 23
átomos de sódio é a metade, né? Então seria meio mol de sódio. Ok? Beleza? Tudo certo até aí, galera? Hein, meus jovens? Então, olha só. Eu não tenho a proporção aqui 1 para 2 para 1. Tem ou não tem? Então é o seguinte. Quando aqui for meio mol, aqui vai ter que ser a metade. Quanto é que é a metade? 0,25 mol, é ou não é? Ok? Beleza. Observe que as concentrações estão em mols por litro. Qual é a unidade que é mols por litro? É justamente molaridade, é justamente a concentração molar. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu já sei o número de mols do íon sódio. A reação de dissociação me deu uma proporção e eu já sei que do íon carbonato é 0,25. E agora é só partir para o abraço. Por que, Sandra, é só partir para o abraço? Porque agora aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Olha aqui. Foca no Sandrão que é sucesso. Molaridade não é número de mols dissolutos sobre o volume? É ou não é? Ele não me disse que o volume é 250 ml. Ele fala na questão que o estudante preparou uma solução com 250 ml, não foi? Passando isso para litros, isso aqui vai dar 0,25 litros, não vai? Logo, eu posso fazer agora o seguinte raciocínio. Eita, logo feio. Logo, eu posso fazer o seguinte. A molaridade do íon sódio vai ser o número de mols do íon sódio sobre o volume. E o número de mols do íon sódio está aqui, ó, 0,5. Então, 0,5 dividido por 0,25. Isso aqui vai dar o quê? 2 mols por litro. E a molaridade do íon carbonato vai ser o número de mols do íon carbonato sobre o volume. Qual é o número de mols dele? 0,25. 0,25 dividido pelo volume de 0,25, isso aqui vai dar 1 mol por litro. Só que a sequência não é essa, né? A sequência na questão foi primeiro o íon carbonato, que é 1. Então eu já eliminava todas elas, ó. Letra B. E o segundo, o íon sódio. Certo aí? Tudo bacana? Questão número 2 do nosso material, a questão do FT Transferência 2010-1. Ele fala o seguinte. Suponha que 0,1 mols de NaCl, 0,2 mols de cloreto de magnésio e 0,3 mols de cloreto de ferro 3 são adicionados a um volume de água suficiente para preparar 450 centímetros cúbicos. Eu não sou bobo nem nada, já vou aqui, ó, já lhe dou um conselho. Vi um volume, pode ser que precise dele, já vou botar aqui ele em litros, né? 0,45 litros. Pode ser que precise ou não, mas vou deixar aí. Aí ele pergunta qual a concentração molar dos íons cloro nessa solução. Então, eu tenho 3 sais
e todos os sais têm cloro, beleza? E aí eu vou fazer a reação de dissociação deles, né? A reação não é uma reação química, né? Fazer a dissociação. Primeiro, do NaCl. Lembra do macete? Quebra a ligação aqui no meio. Sempre o da direita é um metal, da esquerda, né? Então ele é carga positiva. E aqui o cloro é carga negativa. E aqui, ó, se eu tenho um sódio e um cloro, então aqui é 1, aqui é 1, e a carga aqui também é 1. Então observe que a proporção aqui é o seguinte. Quando aqui for 1 mol, né? Quando aqui for 1, aqui também vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Então, quando aqui for 0,1 mol, aqui vai ser 0,1 mol e aqui vai ser 0,1 mol. Vou deixar aqui o cloro porque é o único que nos interessa, né? 0,1 mol. Mesma coisa agora eu vou fazer no MgCl2. MgCl2. Ele diz o seguinte, ó. Vou separar aqui o cátion do ânion. O magnésio é um metal, carga positiva. O cloro é um metal, carga negativa. Não aparece, mas aqui é 1. Então aqui vai ser 1 e a carga do cloro. Aí você inverte. Aqui é 2, então vai ser 2 aqui e 2 a carga do magnésio. Magnésio de família 2A, o NOx dele é mais 2, certo? Então, proporcionalmente eu estou vendo, quando eu tiver 1 mol do cloreto de magnésio dissolvido em água, eu vou produzir 1 mol de íon magnésio, mas vou produzir 2 mols de íon cloreto. Eu botei aqui 0,2, né? Então aqui quando for 0,2 mols, aqui vai ser 0,2 mols, mas aqui vai ser 0,4 mols. Beleza? 0,4. Esse valor me interessa. Lembrando que todos os três estão misturados em um único recipiente. Então tem um monte de íon cloro dissolvido nessa solução, certo? O terceiro foi o fluoreto férrico ou fluoreto ferroso. Ou, desculpa, fluoreto férrico ou fluoreto... Desculpa, fluoreto, ó. Cloreto férrico ou cloreto de ferro 3. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. Terei o ferro mais, porque ele é um metal, o cloro, um metal negativo. Eu sei que o ferro aqui tem um átomo só, então vai ficar balanceamento 1 mol, só que vai ser a carga do cloreto, e esses três vai vir para frente do cloro e vai ser a carga do ferro. Por isso que ele é cloreto de ferro 3, porque o NOx dele é 3. Então, quando aqui for 1 mol, aqui o íon ferro vai ser 1, mas o íon cloreto vai ser 3. E eu botei quanto aqui? 0,3. Então, quando aqui for 0,3, aqui vai ser 0,3 e o cloreto vai ser 3 vezes mais. Vai ser 0,9 mols. Tudo bacana até agora, meus feras? Beleza. E agora, Sandrão, o que é que eu faço? Pronto, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Toda vez que eu tenho que puxar para cá, eu tenho que dar um Enter para aparecer esse quadrinho, para conseguir aparecer a barrinha para mim. Eu não sei por quê. Agora foca no gordinho, que é bacana. Olha só. Vou somar todos esses caras. Todos esses caras não estão dentro de um recipiente, é ou não é? Então eu posso dizer que o número total de mols de íon cloro, se eu somar todos, 0,1 mais 0,4 mais
0,9 vai dar 1,4 mols. Bacana? Beleza. Qual é o volume? O volume, Sandrão, é de 0,45 litros. Galera, e como é que eu acho a molaridade? Ah, Sandrão, agora é fácil. Você falou, molaridade é igual ao número de mols de soluto. Soluto é sempre que eu coloco em água, né? Dividido pelo volume. O número de mols de soluto é 1,4. E o volume é 0,45. Matemática de Basic, fazendo de cabeça, isso aqui vai dar 3,11. Qual é a unidade? Valendo um ponto na média, mols por litro. E aí, meu querido aluno, aonde é que eu tenho esse 3,11, né? Aqui, ó. Letra C, 3,11 mols por litro. Tudo certo? Hein, meus jovens? Questão número 3 do nosso material. Questão UFT Transferência 2013-2, que ele fala o seguinte. O cobre reage com ácido nítrico diluindo de acordo com a seguinte reação. Então eu tenho aqui o cobre, o ácido nítrico, beleza? Formando aqui um nitrato de cobre 2, um monóxido de mononitrogênio e água. Ele fala o seguinte: 3 gramas de cobre são dissolvidos em pequenas quantidades de ácido nítrico. Essas pequenas quantidades de ácido nítrico não vai interferir muito no volume, porque ele fala o seguinte: e a solução resultante é diluída em 500 ml de água. Então ele fez o seguinte, ó. Diluição, você coloca água, né? Quando uma coisa está muito doce, você não coloca água, você vai fazer uma diluição. O volume sempre aumenta, né, de diluição, né? A não ser que você faça uma evaporação. Então é o seguinte. Eles têm aqui um recipiente com pouquíssima quantidade de ácido nítrico. Vão botar aqui dentro. Deixa eu levantar aqui. Vão botar aqui dentro 3 gramas de cobre. Beleza? E depois eles vão colocar água até completar aqui um volume de 50 ml. E aí faz a pergunta: qual a molaridade ou a molaridade da solução resultante? Bom, eu sei que molaridade é número de mols do soluto sobre o volume, ou molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume. Observe que aqui eu tenho a massa do soluto, que é 3 gramas. Eu tenho a massa do soluto. Eu tenho o volume, que está aqui, ó, 50 ml. Só me falta quem? A massa molar do soluto. Sandrão, ele não falou nada. Mas você tem que saber que a massa molar do cobre, você tem que saber não, na verdade, né? Era para vir na questão, mas a massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol aproximadamente. Então, o que é que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar e usar essa fórmula, né? Então, vou fazer aqui, ó. Molaridade vai ser igual a 3, já está em gramas, né? Se não tivesse em gramas, tinha que transformar. 63,5 vezes, agora o volume tem que transformar. Quanto é que vai dar o volume aí? Vai dar 0,05. Por quê? Eu tenho que passar esse cidadão aqui para litros. Então ele vai dar
0,05 litros. Beleza? Então a molaridade aqui, quando você fizer isso aqui, você vai encontrar aproximadamente 0,94 mols por litro. Questão mais próxima disso aí. Letra A de I love you. Certo, meus jovens? Bacana? Esse assunto agora é o assunto de título ou ppm. O que é ppm, Sandrão? Partes por milhão. O que é uma parte por milhão? Uma parte por milhão indica o seguinte: um ppm quer dizer que você tem uma parte de soluto para 1 milhão de partes da solução. Como assim, Sandrão? Vamos supor que eu diga que eu tenha 20 ppm de chumbo. Doe um chumbo. 2. Isso aqui é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 20 miligramas. Faz de conta que eu tenho essa 20 ppm de um chumbo em uma solução ou em um lago e tal. Então quer dizer que eu tenho 20 miligramas de íon chumbo para 1 milhão de miligramas da solução. Aí você pode usar gramas, você pode usar miligramas, toneladas, pode até usar volume, ml. Então, se fosse 20 ppm mais volume por volume, seria 20 ml para 20 mil ml, certo? E aí você poderia transformar, né? Você lembrar de 1 litro tem 1000 ml, 1 metro cúbico tem 1000 litros. E é mais ou menos isso que a questão quer da gente. A questão quer da gente? Ele quer isso aqui, ó. A unidade, questão 1 do nosso material, questão da FT, transferência 2018-1, 2018-2. A unidade de concentração, miligramas por quilo, miligramas por quilograma, é muito utilizada para a prescrição de medicamentos. Assinale a alternativa correta que apresenta uma unidade equivalente a miligramas para quilos. Então, vamos lembrar o seguinte. Um quilo é o que vale a 1000 gramas. E 1 grama é o que vale a 1000 miligramas. Então, 1 quilo é o que vai valer a 1 milhão de miligramas. Cara, então, o que é que a gente tem aqui? Quando você passa de quilos para miligramas, você multiplica por 1 milhão. E quando você passa de miligramas para quilo, você divide por 1 milhão. Ou seja, qual é a relação entre miligramas e quilos? A relação é de partes por milhão. Questãozinha fácil, né? Agora, Sandrão, me explica melhor, porque eu não entendi esse raciocínio aí. Você vai entender agora, olha só. Deixa eu só mostrar para você aqui o seguinte. Vou puxar para cá para você entender o seguinte. Vamos supor que eu diga que eu tenho 5 ppm de qualquer soluto, tá? De qualquer, será 20 ppm de
de ferro, do íon ferro, em uma solução. O que é que eu quero, o que é que eu estou falando com isso? Estou falando algumas coisas. Na verdade, eu posso estar até falando três. Assim, ó. Primeiro, 5 ppm é partes por milhão. Então, eu tenho 5 partes de ferro para 1 milhão de partes da solução, correto? Vou botar um pouquinho para cá. Beleza? Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Eu vou ter 5 miligramas de íon ferro para 1 milhão de miligramas de uma solução qualquer. Certo? Mas é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 5 miligramas de íon ferro para 1000 gramas da solução. Poxa, Sandrão, é. Porque 1 grama tem 1000 miligramas. Então, 1000 gramas tem 1 milhão de miligramas. É a mesma coisa também que eu disser que eu tenho 5 miligramas de íon ferro para 1 quilo da solução. E, tia Sandrão, é mesmo? É, porque 1 quilo, meu fera, é o que vale a 1000 gramas, que é o que vale a 1 milhão de gramas. Então, quando eu faço qualquer coisa, vamos supor que o cara fala assim, hoje eu tenho, sei lá, 40, hoje eu tenho 40 miligramas de CO2 para cada 1 quilo do ar atmosférico. Estou dizendo o quê? Que eu tenho 40 miligramas de CO2 para 1000, não, 1000 não, 1 milhão, né? 1 milhão de miligramas do ar atmosférico. Beleza? Por isso que a nossa resposta aqui, a relação miligramas quilos é uma relação de ppm, partes por milhão. E olha que existe também as partes por bilhão. É quando você tem realmente uma quantidade até grande, né? E o cara fala, pô, muito pequena para você relacionar, né? A parte do milhão foi criada para você não ter que falar, para você não ter relações com números muito grandes, né? Certo? Ou seja, partes por bilhão seria uma parte para 10 elevado a 9, né? Partes da solução. Vamos continuar agora nossa aula de soluções falando de relação entre as concentrações. Quando a gente estuda todas as concentrações, né, densidade, molaridade, título, né, você tem que saber algumas coisas, né? Primeiro, que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Título é a relação entre a massa do soluto. Desculpa. Lá vai eu pensando em concentração. Título é a massa do soluto em relação à massa da solução. Isso aqui é sempre menor que 1. Nunca vai dar 1, também nunca é menor que 0 e nunca é maior que 1. Certo? Então você tem aqui, logo, eu posso criar uma relação que é o seguinte, ó. Concentração comum
é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título, igual a molaridade vezes a massa molar absoluta. Grava essa relaçãozinha aqui que ela vale ouro para responder algumas questões mais rápido, tá? Então a densidade geralmente ela vai vir gramas por centímetros cúbicos ou gramas por ml. Por que, Sandrão? Porque 1 ml é o que vale a 1 centímetro cúbico. Então a gente vai responder agora a questão número 1 do nosso material, foi uma questão do AFT 2022-2, que fala o seguinte, ó. O ácido clorídrico H2SO4 possui uma densidade elevada de 1,3 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Esse valor é superior à densidade da água, que na mesma temperatura é 1 grama por centímetro cúbico. Um laboratorista preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, solução aquosa quer dizer que está em água, com um título em massa de 25%. Sandrão, o que quer dizer o título em massa? Então existe o título massa por massa, massa por volume e volume por volume. Nesse caso, o nosso título aí foi massa por massa, que quer dizer o seguinte: o título massa por massa indica quantas gramas de soluto você tem em 100 gramas da solução. Então, quando ele me diz que ele tem, o título tem 25%, logo ele está me dizendo o seguinte, ó. Logo, ele está me dizendo que eu tenho 25 gramas de soluto, que nesse caso é o ácido sulfúrico, em 100 gramas da solução. Então, guarde bem aqui a densidade do ácido, a densidade da água, a porcentagem, e agora vamos para o que ele quer. Sobre o valor da densidade da solução a 20 graus Celsius, assinale a alternativa correta. Qual é o valor da densidade da solução? Me dá 4 aqui. E aí, agora eu vou tentar partir para o abraço e a gente tentar fazer essa questão aqui sem tentar usar fórmula, tentar usar o raciocínio. Primeiro, vamos colocar os dados que nós temos aqui. Eu tenho a densidade do ácido sulfúrico, que é 1,83 gramas por centímetro cúbico. Eu tenho a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, e tenho o título dessa solução, que é 25%, o título massa por massa. Não é isso aí? Então, olha só. Se o título, agora vem um raciocínio bacana. Se o título é 25%, então estou dizendo a você, meu querido aluno, que eu tenho 25 gramas de H2SO4 para 100 gramas da solução. Só que nós temos um problema aí. Qual é o problema? Eu não sei quantas gramas de tem lá. Ele me deu uma porcentagem. Então a porcentagem, como ele me deu aqui 25%, pode ser 12,5, que é a metade, para 50 gramas. Vai dar a mesma coisa, 25%, não é isso aí? Pode ser 2,5 para 10, também vai dar a mesma coisa, 2,5. Então o que eu posso fazer aqui? Logo, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Acompanha o meu raciocínio, se você não entender, manda eu parar, tá certo? Eu vou dizer que eu tenho
X gramas de ácido sulfúrico para 4 vezes o da solução. Concorda comigo? Sandrão, por que 4 vezes? Porque 100% é 4 vezes 25, né? 25% é 1/4 de 100%. Então, 4 gramas de solução. Beleza? Para ficar mais fácil para a gente, como a unidade aqui é para 1 centímetro cúbico, vamos levar em consideração que o nosso volume que nós vamos usar seja para 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 ml. Acompanhe o raciocínio de Sandrão, tá certo? Beleza. Então, para esse volume que eu acabei de estipular, 1 centímetro cúbico, então eu tenho o seguinte. Presta atenção. Então, eu posso dizer que a massa do soluto, que no caso é o meu ácido sulfúrico, eu não vou botar a massa, eu vou botar a massa do ácido sulfúrico para você entender melhor. Então, a massa do ácido sulfúrico será igual a 1,83 gramas. Essa não, como é que você tirou isso? Aqui, ó. Eu estou dizendo que para esse volume, se a densidade do ácido sulfúrico é 1,3 gramas para o centímetro cúbico, para cada 1 centímetro cúbico eu tenho 1,3 gramas de ácido sulfúrico. Isso para, lembrando, isso aqui, meu fera, para um volume de 1 centímetro cúbico. Sandra, por que você usou 1 centímetro cúbico? Para ficar fácil. Porque se eu botasse 10, eu ia ter que aumentar a massa em 10 vezes. Se eu botasse 100, eu ia ter que botar a massa, essa massa aqui, em 100 vezes. Então foi para me facilitar. Beleza. Se eu já estipulei que a massa do ácido sulfúrico é 1,83 gramas, então a massa da solução, que é ele em água, né? Vai ser 4 vezes 1,83 gramas. Ih, tia Sandra, é mesmo, né? Lógico. Qualquer valor que eu colocar aqui, o valor da solução será 4 vezes maior. Não é isso aí? Então, isso aqui vai dar 7,32 gramas. Mas lembre, a solução ela é uma mistura de água e o soluto. Então, esse carinha aqui, a massa da solução é a massa do ácido sulfúrico mais a massa da água. E agora? Quanto é que é a massa da água? Oh, ficou fácil, né? Por que, Sandrão? Porque a soma desses dois dá 7,32 gramas. A massa desse cara, eu já tinha dito que era 1,83. Então, usando a matemática de Basic, 7,32 menos 1,33, a massa de água é 5,49 gramas. Se quiser arredondar para 5,5, pode também. Agora, olha só. Se a massa da água... Vou subir aqui para a gente continuar o nosso... Ou eu boto ele para o lado? Acho que é melhor botar para o ladinho aqui. Que aí a gente não perde o que a gente fez. Se... Observação do Sandrão aqui. Observação do tio Sandrão. Se a densidade da água
é 1 grama por centímetros cúbicos, 1 grama por centímetro cúbico, e eu disse que vamos calcular o volume para 1 centímetro cúbico, não foi isso aí? Né? Então a água é o seguinte, quando tiver 1 grama de água, eu tenho 1 centímetro cúbico. Então qual vai ser o volume de água quando eu tiver essa massa aqui? Essa massa é o que vale a um volume de água 5,49 centímetros cúbicos. Beleza? Esse é o volume de água. Agora, olha só. O volume total da solução vai ser o volume da água mais o volume do ácido sulfúrico. Eu estipulei que o ácido sulfúrico ele estava com esse volume de 1 centímetro cúbico. Tá certo? Então, o volume total dessa solução será 5,49, que eu já disse a você, se você quiser arredondar, arredonde, mais 1 centímetro cúbico do ácido. Então, o volume total vai ser 6,49 centímetros cúbicos. Aí você fala, Sandrão, para que você fez tudo isso? Por que eu fiz isso? Porque a densidade não é massa sobre volume? É ou não é? Eu tenho a massa da solução? Tenho. Onde é que está a massa da solução, Sandrão? Está aqui, ó. Aqui é a massa da solução. Então, a massa da solução é 7,32 gramas, dividido pelo volume da solução, ou seja, o volume total, que é 6,49. 6,49. Moral da história. A pergunta dele não foi a densidade? Se você dividir isso aí, você vai encontrar 1,127 gramas por centímetro cúbico. Essa é a resposta da nossa questão. Então, feito isso aí, meu jovem, nós vamos para cá agora e vamos ver qual é a letra, né? A letra é a letra C. Lembre uma coisa importante. Ele me deu a densidade do ácido, me deu a densidade da água e me deu a proporção. Em momento nenhum ele falou aqui qual era o volume. Então eu escolhi o volume de 1 centímetro cúbico. Certo? Então eu escolhi para o ácido o volume de 1 centímetro cúbico. Então em 1 centímetro cúbico do ácido eu tenho 1,83 gramas. Aí ficou fácil eu achar a massa da água, depois o volume total e assim por diante. Meus aprovados, vamos agora para a questão 2 do nosso material, UFT Transferência 2022-2, continuando aí relação entre as concentrações. A portaria do CONAMA estabelece que o limite máximo para a concentração de alumínio Al+3 permitido em água doce é um valor igual a 0,2 miligramas por litro. Então preste atenção. Vou botar aqui os dados, tá certo? Então
a concentração de íon alumínio é de, no máximo, 0,2 miligramas por litro. É bom passar para gramas. Então, isso aqui em gramas vai dar 0,0002 gramas por litro. Lembre-se que 1 grama tem 1000 ml, né? Ou desculpa, 1 grama tem 1000 miligramas. Então, se você fizer essa conversão, você vai encontrar isso aí. Aí ele fala o seguinte, continuando assim: uma caixa d'água de 500 litros, volume 500 litros. De uma solução aquosa de sulfato de alumínio, ele me dá a fórmula do sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Então, esse sulfato em água, presta atenção, esse sulfato em água, de novo, aquele macete, Sandrão, quebra o meio aqui da substância iônica, que ele separando o metal do ametal. Então você vai ter Al mais 3, que ele já disse que o L é mais 3, né? E o íon sulfato, que é uma espécie química junto, e você não separa. E aqui ficou fácil, ó. Quantos alumínios eu tenho aqui? 2. Vai ser a quantidade de íons de alumínio e vai ser a carga do sulfato. Quantos íons sulfatos eu tenho aqui? 3. Vai ser 3 sulfatos e a carga que já está aqui do alumínio. Então, quando eu tiver 1 mol desse sal do sulfato de alumínio, eu tenho 2 mols do íon alumínio e 3 mols do íon sulfato. Por que você fez isso, Sandrão? Porque ele me deu aqui, ó, bem bacaninha, a concentração. Só que a concentração aqui não está em mols por litro, a concentração está em gramas por litro. E como é que eu faço para passar para mols para litro, Sandro? Existe uma relação entre concentração, observação do Sandrão. Existe uma relação de concentração entre concentração comum e molaridade, que é o seguinte: concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Então, eu posso dizer que a molaridade, fazendo vezes extremos, é a concentração sobre a massa molar do soluto. Quanto é que é a concentração ali? 0,0002. Quanto é a massa molar do alumínio? Ele não fala, mas geralmente vem a tabela periódica, né? A massa molar do alumínio é 27 gramas por mol. Então aqui vai ficar 27. Se você for fazer isso aqui, você vai encontrar 7,4 vezes 10 a menos 6. Ficou meio feio aí, né? Deixa eu tirar aqui porque eu vou precisar usar ali no cantinho. Deixa eu ver se eu... Então a molaridade aqui vai ficar... 7,4 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Porque a molaridade é mols por litro. Mols por litro. Certo? Tudo bacana aí, galera? Vou continuar lendo a questão aqui agora. Ele diz que a solução do sulfato de sódio é na concentração de 2 mols por litro. Então, dentro dessa caixa d'água, uma caixa d'água de 500 ml, dentro da caixa d'água de 500 ml, eu tenho essa concentração. Para que o descarte de
todo o volume dessa amostra em água em um copo de água doce não infrinja as normas estabelecidas pela CONAMA para o alumínio dissolvido, é necessário diluir essa solução para concentrações iguais ou inferiores à concentração limite sobre o volume final da solução após a diluição da amostra com água livre de contaminante de alumínio. A alternativa correta é quantos? Agora só que ele quer o seguinte, né? Ele quer em metros cúbicos, ó. Então lá no final eu ainda vou ter que passar para metros cúbicos. Ok? Bom. Então vamos lá. Para eu ter qual tem que ser a concentração do sulfato? Eu não sei, mas eu sei disso aqui, ó. Eu sei que a proporção aqui é de 1 para 2, né? Então, ou seja, a concentração do sulfato de alumínio é a metade do íon alumínio. Então, quanto é que deu aqui? Aqui deu 7,4 vezes 10 a menos 6. Quanto é que vai ser aqui? A metade dividido por 2. Isso aqui vai dar 3,7 vezes 10 a menos 6. Essa é a concentração. Beleza? Agora vamos raciocinar aqui a questão. Vou passar. Então vamos lá. Usando todos os nossos conhecimentos químicos adquiridos nesta aula, nós podemos chegar ao seguinte. Eu tenho uma caixa d'água cujo o volume dela é de 500 litros e a sua concentração molar é de 2 mols para litros. Eu quero pegar essa linda caixa d'água e passar a concentração dela, que pode, né, ser usada, logicamente, a concentração. Eu quero passar a molaridade dela para 3,4 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro. É a concentração permitida de sulfato de alumínio, certo? Então isso aqui é de sulfato de alumínio. Aqui está o sulfato dissolvido aqui, certo? Beleza? Eu vou colocar, já que eu vou fazer uma diluição, então eu vou tacar água aqui dentro. Eu não sei qual o volume que eu vou ter que tacar, para que o volume final dessa solução fique com essa concentração. E agora, como é que eu faço, meu jovem? Diga aí. Como é que eu vou fazer? Existe uma fórmulazinha de diluição. Eu posso chamar isso aqui de 1 ou 2, ou inicial e final. Início e fim. Então, eu tenho o seguinte, ó. A molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Então, a molaridade inicial é 2. O volume já está em litros, é 500, não preciso transformar. A molaridade final é 3,4 vezes 10 a menos 6. E o volume que a caixa d'água tem que ficar, eu não sei. Mas eu sei que a matemática básica vai me ajudar aqui agora. Porque o volume final vai ser igual a 2 vezes 500 é igual a 1000. Ou seja, 1000 é 1 vezes 10 ao cubo. Dividido por 3,4 vezes 10 a menos 6. Sandrão, por que você não escreveu 1000? Porque eu vi que eu tenho uma potência ali embaixo que vai me ajudar um bocado. Porque
eu vou passar essa linda potência para riba e aí vai ficar positivo, né? Então vai ficar como aqui? Vai ficar assim, ó. Presta atenção aí, meu fera. Vai ficar 1 dividido por 3,7 vai dar 0,27. 0,27 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. Então isso aqui vai dar 0,27 vezes 10 elevado a 9, o quê? Mol, ou desculpa, mols por litro não, é o volume, né? Então eu achei o volume que essa caixa d'água tem que estar para que o alumínio chegue no máximo naquela quantidade lá, né? Então o que é que eu fiz? Eu peguei a proporção de alumínio para o sulfato quando eu fiz aquela dissolução separando o alumínio do sulfato. Beleza. Se a resposta fosse em litros, seria bacana, só que ele quer em metros cúbicos. Ele quer em metros cúbicos. Então, vou pegar isso aqui agora e vou fazer aqui, ó. Ei, meu aluno fera. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Não é fácil. Se eu quiser passar de litros para metro cúbico, eu tenho que dividir por 1000. Então, 0,27 vezes 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 3. O volume vai ser 0,27 vezes conserva a base, subtrai os expoentes. Então, isso aqui em metro cúbico. Logicamente, você passando, correndo a vírgula, o volume vai ser igual a 270 mil. Ei, Sandrão, corre a vírgula para eu ver aí como é que você fez. Aqui, ó. A vírgula estava aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tirei a potência. E aí, chegamos agora para ver qual é a resposta correta. A resposta correta está aqui, ó. Letra C. Essa caixa d'água tem que diluir ela até 270 metros cúbicos para eu ter essa quantidade em mols por litro, que é proporcional a isso aqui em gramas por litro. Lembrando que essa quantidade em gramas por litro eu passei aqui para mols por litro, usando a formulazinha concentração igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Ok? Bora fazer agora a questão de número 3 do material UFT Transferência 2016-1. Vamos lá? Que é o seguinte. O ácido clorídrico concentrado usado em laboratórios de química está geralmente disponível na concentração 3,37 massa. Então, Sandrão, o que é esse 3,37 massa? Olha só, o ácido clorídrico, né, o soluto, então a gente pode dizer o seguinte, que esse cara aqui, ó, é a porcentagem de soluto. Deixa eu fazer mais bonitinho. Então, esse carinha aqui é a porcentagem de soluto, que é 37,7%. Existe uma relação, que não é amorosa, entre a porcentagem de soluto e o título, que a porcentagem de soluto é 100 vezes o título. Então, o título é igual a quê? A porcentagem de soluto dividido por 100. Então, o título vai ser 37,7 dividido por 100, facilzinho, né? Deu 0,377. Tá certo porque é menor que 1. Lembre-se, o título
Lembre, o título nunca é maior que 1 e menor que 0. Então já tem o título e também não tem unidade, tá certo? E ele continua, sabendo que a densidade do HCl é 1,19, a concentração do ácido em mols por litro é quanto? Olha, ainda me deu a densidade aqui, ó. 1,19 gramas por ml. Existe uma relação, observação do Sandrão, acho que eu já fiz, né? A pergunta dele é essa aqui, ó. Qual é a mols por litro? Então ele quer saber qual é a molaridade. A relação diz que a concentração comum é igual a 1000 vezes a densidade vezes o título, que é igual a massa molar do soluto vezes a molaridade. Então, usando isso aqui ao meu favor, eu vou usar só isso aqui, né? Porque eu não tenho a concentração. É mesmo, Sandrão? É. Eu não. Eu tenho a densidade, eu tenho o título e eu tenho a massa molar. Tem não, Sandrão? Tem aqui, ó. Ele me deu a massa do hidrogênio e a massa do cloro. Então a massa molar aqui, ó, do HCl será quanto é o cloro, quanto é o hidrogênio. O cloro é 35,5 vezes um cloro só, 35,5. O hidrogênio, sua massa é 1 vezes um hidrogênio que eu tenho na molécula, somando isso aqui, 36,5 gramas por mol. Então, galera, agora é só de fazer o seguinte, ó. Bora lá. 1000 vezes a densidade, que é 1,19, vezes o título, que é 0,377, é igual a 36,5 vezes a molaridade. Então, a molaridade vai ser, quando você multiplicar essa galera aqui, ó, quando você multiplicar essa galera, você vai encontrar aqui 448,63. Fiz de cabeça, viu? Dividido por 36,5. Então, isso aqui, fazendo de cabeça, vai dar aproximadamente 12,3 mols por litro. Ou seja, letra C. Agora eu quero fazer só uma observação aqui. Esse 1000 aqui só está aqui porque a concentração ela é gramas por litro. E a densidade, geralmente, ela é gramas por ml. Certo? Ou gramas por centímetro cúbico. Então, logicamente, eu tenho que botar 1000 já para fazer a transformação direta. Agora, se a densidade vier em gramas por litro, aí você não usa o 1000 não. Tá certo? Beleza? Questão número 4 do nosso material. Questão FT Transferência 2015-1. Ele fala o seguinte, ó. Uma solução foi preparada adicionando 6,85 gramas de carbonato, ó, de um carboidrato em 100 gramas de água. Ou seja, eu já tenho aqui alguns dados. Ó. Eu tenho a massa do carboidrato, que é o soluto, que é 6,85 gramas. Eu tenho a massa do solvente, que é a água, que é 100 gramas. E vou continuar. A solução resultante possui uma pressão osmótica de 4,61. Ainda tem uma pressãozinha aqui, ó. Uma pressão de 4,61 atm. Ele me dá a densidade da solução, que é 1,24,
a densidade é 1,024, eu falei 1,24, né? Gramas por ml. E a temperatura de 20 graus Celsius. Se você quiser, 20 graus Celsius, eu estou vendo uma pressão ali, você lembra de equação geral dos gases, estudo dos gases, né? Você sabe que não faz cálculo com graus Celsius, já soma com 273, isso aqui vai dar 293 Kelvin. Aí agora, meu jovem, ele faz a pergunta, eu quero saber qual é a massa molar do carboidrato em gramas por mol. Ou seja, ele quer saber quem é a massa molar do soluto. Bom, eu posso achar o volume. Por que eu posso achar o volume? Porque eu tenho a massa e tenho a densidade. Só que aqui a massa da solução vai ser quem? A massa da solução. Solução é quem? É soluto mais solvente, né? Então isso aqui vai dar 106,85 gramas. Certo? 106,85 gramas. Agora, foca no raciocínio do Sandrão, que é bacana. Então, vamos lá. A densidade é massa sobre volume. Eu tenho a densidade, não tenho? Eu tenho a densidade. A densidade tá aqui, ó. 1,024. E eu tenho a massa da solução, porque a densidade, essa densidade é a densidade da solução. Não é nem a do carboidrato e nem da água, é da mistura da água com o carboidrato. Então aqui vai ficar 1,024 será igual a 106,85 dividido pelo volume. Então o volume aqui você vai fazer cruz credo. Você vai dividir o 106 por 1,24. Você vai encontrar aqui um volume de 104,34. O problema é que está em ml. Se eu passar para litros, aí eu vou ter 0,10434 litros. É só dividir por 1000, né? Sandrão, por que você fez isso? Porque eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma pressão e eu tenho uma temperatura. Eu quero achar a massa molar. Então, cara, tá na cara que isso aí vai usar a equação de Clapeyron. O que é a equação de Clapeyron? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Lembrando que o número de mols você pode substituir na equação de Clapeyron por massa do soluto, massa desse cara, né? A massa do cara sobre a massa molar dele vezes o R, que é 0,082, porque a temperatura, a pressão em atm, vezes a temperatura. Pronto. Agora é só substituir aqui, ó. Quanto é a pressão? 4,61. Quanto é o volume? Eu acabei de achar. Já passei para litros. 1, estou achando que aqui não vai dar espaço. Então eu vou abaixar aqui. E para que você não se perca, você venha para cá, ó. Então vamos lá. Pressão 4,61. Volume 0,10434. Esse não precisa botar esse número todo? Não, não precisa não. Eu que estou botando aqui porque eu fui na calculadora, né? Massa. A massa está aqui, ó. É a massa da solução. 106
0,85. E a minha pergunta está aqui, ó. Qual é a molaridade? Só que eu vou ter que multiplicar isso aqui por 0,082 e por 293, certo? Então a molaridade vai ser igual a, fazendo aqui cruz credo, você terá em cima 164,5, que é o 164,5 é o 106,85 vezes 0,082 vezes 293. Lembrando que o R ele é 0,082 porque a pressão está em ATM. Se fosse em milímetros de mercúrio, seria 62,3. Dividido essa por 0,48. Essa massa molar vai dar 342,28. Logicamente, é mais próximo de 343. Bacana, meus feras? Tudo certo?